Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação das lavouras americanas. As primeiras áreas de milho entraram em florescimento, ou seja, estão em pendoamento aí nessa semana. O USDA divulgou aí 5% das lavouras aí em pendoamento, são cerca de 35 milhões e 600 mil hectares plantados e 5% já estão em pendoamento. O ano passado era 4% e a média é 3%. As lavouras estão em leve avanço aí sobre o ano passado. A qualidade das lavouras nessa semana houve uma leve queda em relação à semana passada. Agora está com 77% das áreas entre boas e excelentes, era 78% o ano passado. Ou seja, mesmo assim está muito melhor do que o ano passado, que estava com 67%. Ou seja, condições das lavouras por enquanto continuam boas. A exemplo da soja, o mercado esperava para essa semana que tivesse aí corte das chuvas e temperaturas em crescimento nos Estados Unidos, e não veio isso, né? Veio condições com chuvas, está chovendo hoje em grande parte das regiões, tem chuvas aí para o próximo final de semana e as temperaturas elas diminuíram um pouco, então aquelas máximas aí de 35 a 40 graus elas não estão ocorrendo neste momento de início de florescimento aí das lavouras de milho. A soja também em florescimento, já começando com flor aí em 12% das áreas, está bem adiantada em relação à média histórica que é 5% e também adiantado sobre o ano passado que era 8%. Ou seja, estamos torcendo agora que para dar algum problema na safra terá que vir um calor aí, 40 graus aí nas próximas 2-3 semanas, que é o período de florescimento das lavouras de soja e milho americanas. As condições da soja também são muito boas e tudo andando dentro da normalidade na safra americana. Por isso que nós estamos com dificuldade de avançar lá em Chicago, ainda com pressão aí negativa sobre as cotações, que estão uma semana de calmaria. E para prejudicar ainda mais, o nosso colega Donald Trump, nesse começo de semana, deu mais uma das suas chicotadas tradicionais da semana. E a semana agora pegou os europeus, né? Foi uma bordoada em cima dos europeus, com indicativo que vai taxar em 20% a importação de carros da Europa. E o problema é que os europeus revidaram imediatamente, já mandaram um soco do lado dos Estados Unidos, apontando que vai taxar aí as importações dos Estados Unidos em até 3,3 bilhões de dólares e acaba um neutralizando o outro. Só que o mercado se assusta, né? Houve uma corrida negativa aí, mercado fugindo do risco e as commodities que levam a pancada maior. Então estamos nesse momento nessa briga no round aí com o nosso galo Trump, o topete Trump lá no ringue, tentando bater em todo mundo. E isso vem limitando os mercados aí das commodities, que estamos num ano que deveria estar em alta e por enquanto ainda está sob pressão aí, está nas cordas aí com relação em função da briga Trump e o mercado mundial, né? Tá brigando contra todo o mercado mundial. O fator positivo é que continuamos firmes aí com os prêmios, os portos brasileiros entre 150 e 180 pontos acima de Chicago, então ele vai equilibrando as cotações aí na faixa de $10,30 aí, que tem $10,20, $10,40, depende do dia, para as posições da soja que está sendo embarcada agora no final de junho. E os indicativos aí também é que sigam nesses patamares para julho e agosto. O mercado é muito comprador, né? Como estamos vendo aí o trem puxando soja aí para os portos, porque continuamos o impasse dos caminhões, né? Continua com dificuldade para transportar com os caminhões, a tabela continua vigente aí dos fretes e isso prejudica todo o sistema de comercialização brasileiro da soja aí, que poderia estar embarcando, né? O relatório dos embarques aí deste começo de semana também mostra aí números interessantes aí para o Brasil, mas poderíamos estar bem melhor, né? Agora o nosso potencial para junho vai caminhando aí para casa das 10 milhões e meio, mas poderia estar embarcando mais de 12 milhões se nós tivéssemos os caminhões aí puxando a soja que está no centro-oeste aí, que está parada ainda até o momento e atrapalhando o ritmo dos negócios aí nesse momento.
momento, né? Por enquanto os grandes volumes seguem por trem aí, como a gente viu aqui do lado aqui, um trem carregado de soja indo para Paranaguá. O quadro interno segue de calmaria porque a maior parte da comercialização já fluiu e daí os produtores não querem vender, vão esperar, e os níveis dos portos continuam na faixa de 84 a 87 reais, não tem flutuado muito aí, e os negócios, principalmente o comprador querendo entrega CIF e não quer o produto FOB em função até a definição aí da questão da tabela, da extinção da tabela dos fretes, que seria o ideal para o setor. O mercado de milho também pressionado internamente, justamente porque está avançando a colheita da safrinha e com mais milho chegando, nós vamos caminhando aí para os patamares que liquida a exportação. Nessa semana aí na faixa de 37,5 nos portos aí, os embarques de agosto, setembro, outubro, e esses os patamares que estão limitando o mercado interno. O mercado atual aí é cerca de R$10 acima do que foi o ano passado, então mesmo assim mesmo que esteja em queda agora, está bastante favorável com relação a um ano atrás, né? Então as cotações são atrativas assim mesmo. Favorável aí para o setor produtivo do milho. O mercado interno aí do setor de arroz mostrando pressão, como a gente já comentava anteriormente, vamos para um ano de pressão de alta, mercado reagindo, já as cotações chegando na faixa de 40, 42, 44 aí no Rio Grande do Sul, 38 para o produtor nas regiões mais distantes, já indo para 38,5, 39 e com fôlego para crescer, porque temos uma safra menor que a demanda aquecida, ano de aperto econômico, poder aquisitivo apertado e automaticamente arroz e feijão com demanda acelerada, que a gente já está vendo aí o varejo puxando. E mesmo que vamos para um mês agora que tradicionalmente é fraco de demanda, que é o mês de julho, onde que a demanda de alimentos básicos normalmente é menor do que nos meses para frente ou para trás, ele vai ser um mês que vai ter demanda. A gente já vê o varejo aí procurando, porque o consumidor está levando mais arroz e feijão para casa e puxando os indicativos. Então nós vamos ver alta no pacote. Hoje tem pacote variando desde os R$9 até os 25. Veja que variação que tem para as posições de arroz, e a tendência é o mercado de pacote trabalhar de 12 a 18 reais na maior parte das marcas para esse segundo semestre. Então caminha para esses patamares, e as nobres acima de 20 que devem se consolidar, as marcas nobres brasileiras de arroz aí no varejo. Mesmo assim, o arroz continuar sendo o produto mais barato que o consumidor terá para levar para casa. Outro produto do dia a dia é o feijão. A demanda de feijão também segue firme, né? Boa demanda, mas como temos uma boa oferta ainda da segunda safra, há um mercado meio calmo aí na faixa de 130, 140, 120 para um comercial mais fraco, e somente uma ou outra posição pagando um pouquinho melhor, porque os empacotadores eles usam desse momento aí de final de junho como argumento de que julho tem pouca demanda e o varejo não repõe feijão. Então esse é o argumento do momento, mas a gente tá vendo o varejo puxando feijão, então o produtor também tem que começar a forçar um pouquinho a barrinha aí para dar uma melhorada. Tem espaço para melhorar, e o segundo semestre deve ser mais firme aí, porque nós vamos ficar totalmente dependente aí do feijão irrigado, e esse ano nós temos aí muitos pivôs aí que estão com milho, semente, e não vão ter feijão. Então o aperto do feijão vem para o segundo semestre e fôlego para cotações mais firmes aí à frente. O segmento aí das carnes também ainda começando a buscar uma retomada, né, na exportação, que melhorou um pouco na última semana, vinha caindo aí nas semanas anteriores. O setor da carne também com ajuste positivo, boi crescendo em função de que houve o final aí dos animais de pasto, e agora vem pressão de alta em função de que o produto que chega é o produto de coxo, o animal confinado, que tem um valor maior, e aí vem pressão de alta, e o mercado em geral aí, tanto do frango e do suíno, também mostra um potencial de ajustes positivos neste segundo semestre pela frente. Então um quadro mais favorável para o setor do agro aí, em geral, e só dependente aí do fechamento aí de que o Supremo defina aí na próxima quinta-feira que a tabela de frete ela não deve existir, e as negociações têm que fluir caso a caso. Isso vai acabar beneficiando todo o setor aí, voltando a transportar grãos para os portos e fertilizantes para o interior, né? Porque a comercialização do fertilizante tem uma brecada, justamente porque a tabela inviabiliza os negócios com fertilizantes dos portos para o interior, né? O frete de retorno, ele teria que continuar como frete de retorno, e não um frete único como está na tabela aí, que inviabiliza os negócios.
Provavelmente na quinta-feira já se chega a uma definição isso aí lá no Supremo e o mercado começa a fluir novamente, né? Tem muito grão para ser transportado, tem muito milho da safrinha para ir para os portos e para ir para os consumidores, então o Brasil não pode ficar parado aí como está já há 5, 6 semanas aí já os caminhões graneleiros praticamente parados em função dessa tabela dos fretes e da greve dos caminhoneiros. Então tá na hora do Brasil voltar a andar. E agora nós estamos na colheita da safrinha, né? Então tá num ano aí que a gente vê aí os produtores repensando tudo que ele tem que fazer na vida, alguns já planejando fazer armazéns na propriedade aí para fugir dessa crise dos transportes, outros comprando caminhões, ou seja, pode prejudicar ainda mais a situação do caminhoneiro, né? Se os produtores resolverem comprar caminhões, vai acabar com uma boa fatia desse mercado do caminhoneiro autônomo, e muita empresa também vai ficar em dificuldade justamente porque não tem como manter uma tabela de valores altíssimos que não está hoje aí para transportar a linha dos grãos, né? Que é um produto de valor agregado baixo e tem que ter um frete barato. No geral, o quadro do nosso setor segue positivo, mais um ano positivo pela frente, e já se esperando aí pelo pacote agrícola, o governo já começando a prometer recursos aí para o segmento que vem pela frente. Hoje a Conab está vendendo mais um leilão de milho do Mato Grosso em plena colheita da safrinha, né? São 20 mil toneladas ofertadas para desovar e fazer caixa com milho do Mato Grosso. É isso aí, amigo produtor, que foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?